vamos passar agora para a exposição da palavra do Senhor. Então abra sua Bíblia em Colossenses, capítulo 4, a partir do verso 2. Colossenses, capítulo 4, a partir do verso 2. Diz assim a palavra do Senhor: Perseverai na oração, vigiando com ações de graças. Suplicai ao mesmo tempo também por nós, para que Deus nos abra a porta à palavra, a fim de falarmos do mistério de Cristo, pelo qual também estou algemado, para que eu o manifeste como devo fazer. Portai-vos com sabedoria para com os que são de fora. Aproveitai as oportunidades. A vossa palavra seja sempre agradável, temperada com sal, para saberdes como deveis responder a cada um. Até aqui. Pai de amor, Pai Santo, nós estamos aqui, ó Deus, nessa manhã, para adorá-lo, para bendizê-lo. Nós te agradecemos porque o Todo-Poderoso se faz presente aqui, ó Deus, nessa manhã. Nós sentimos isso. Glórias sejam dadas ao Senhor por isso. Muito obrigado, ó Deus, pelas vidas que o Senhor trouxe aqui, ó Pai, nessa manhã. Por aqueles que nos acompanham pela internet. Muito obrigado pelas canções que já foram entoadas ao Senhor, pelas orações. Enfim, ó Deus, por tudo que já aconteceu aqui nessa manhã, que foi dirigido por Teu Santo Espírito. E nós pedimos agora, ó Pai, que em nome de Cristo Jesus, o Senhor continue, ó Deus, por meio da Tua palavra, falando aos nossos corações. Nós queremos te agradecer pela preservação desse texto. Nós sabemos que ele, ó Deus, é inspirado pelo Senhor, que ele nos ensina, que ele nos exorta, que ele nos mostra, ó Deus, como devemos agir. Mas nós não conseguimos entender esse texto se o Senhor não falar ao nosso coração, se o Senhor não iluminar a nossa mente. Então faça isso, ó Deus, nessa manhã. Que o Senhor não olhe para as minhas limitações, mas que o Senhor use a minha boca como a boca do Senhor. Que o Senhor fale, ó Deus, ao coração do teu povo através da minha vida. Essa é a oração que eu faço em nome de Jesus. Amém. Queridos irmãos, nós que somos verdadeiros cristãos, nós temos muitos privilégios. Você já parou para pensar nisso? Por exemplo, se você que está aqui no templo é um verdadeiro cristão, se você que está aqui no templo é uma verdadeira cristã, se você que nos acompanha pela internet é um verdadeiro ou uma verdadeira cristã, isso significa que você é um escolhido de Deus. Olha só que interessante. Deus, antes da fundação do mundo, nos escolheu para fazermos parte do seu povo, como está lá em Efésios capítulo 1, versículo 4. Mas não só isso. Se você é um verdadeiro cristão, uma verdadeira cristã, isso significa que você também é um filho de Deus, uma filha de Deus. Olha que grande bênção. Nós podemos chamar o Criador do universo, o sustentador de tudo que existe, de papai querido. Porque nós fomos adotados por meio do sacrifício de Jesus, como está lá em João, capítulo 1, verso 11 a 13, que mostra que todo aquele que crê no Senhor, esse sim é filho de Deus. As Escrituras são claras em afirmar que nem todas as pessoas são filhas de Deus. Para que uma pessoa se torne filho de Deus, é necessário ter fé em Jesus. E se esse é o seu caso, você é um privilegiado, uma privilegiada, porque nós somos filhos do Deus Altíssimo. E veja só, se você crê no Senhor Jesus Cristo, veja outra ação maravilhosa que Deus realizou na nossa vida. Ele colocou a fé salvífica no nosso coração. A ação é dele. A palavra de Deus lá em Efésios, capítulo 2, versículo 8 e 9, diz que a fé
é um dom de Deus. Ou seja, se hoje, se nessa manhã, dia 5 de dezembro de 2021, se nós temos a possibilidade de crer em Jesus, de adorá-lo, de bendizê-lo, de reconhecê-lo como nosso Senhor, Salvador, é porque Deus colocou a fé salvífica no nosso coração. Outro privilégio que nós temos. E se você é um verdadeiro cristão, outra bênção que nós recebemos, significa que nós não precisamos ter medo da morte. Nós não precisamos ter medo do inferno, da morte eterna. Porque, como diz a palavra do Senhor, eu e vocês fomos remidos, fomos justificados pelo sangue do Cordeiro, pelo sangue do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Tanto é que a palavra do Senhor, ela diz em Romanos, capítulo 8, verso 1, o seguinte: agora, pois, já nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Louvado seja o nome do nosso Deus. Absolutamente nenhuma condenação há para nós. E isso não é por conta da nossa bondade ou por conta do nosso comportamento, mas é por conta da graça de Deus que nos alcançou, por conta do amor de Deus que veio e pagou o preço pelos nossos pecados. Esses são apenas alguns exemplos que mostram porque eu e vocês, que somos cristãos, que cremos em Cristo Jesus, somos privilegiados. Mas, junto com essas bênçãos, nós recebemos também responsabilidades. É isso mesmo. Todas essas bênçãos nós recebemos pela graça de Deus. Mas junto com essas bênçãos, nós recebemos responsabilidades. E o texto que nós vamos estudar nessa manhã, ele fala de 3 responsabilidades que eu e vocês, que fomos remidos pelo sangue do Cordeiro, nós temos. E a primeira delas é oração. Todos nós, verdadeiros cristãos, todos nós que tivemos a nossa vida transformada pelo Senhor, devemos ter uma vida constante de oração. Uma vida regular de oração. Mas isso, como você já deve ter percebido, não é nada fácil. Você já percebeu o quanto é difícil ter uma vida constante de oração? Nós arrumamos tempo para tudo, irmãos. Nós nos dedicamos a muitas coisas, não é verdade? Mas como é difícil orar. Como é difícil orar. Quantas vezes nós estamos orando ao Senhor e de repente nós somos tomados pelo sono. Não é verdade? Muitos de nós, talvez a maioria, tem muitas dificuldades em orar. Talvez orem antes de dormir, antes das refeições. E olha lá. Talvez esse seja o cotidiano de muita gente. Nós não temos essa facilidade. E quem sabe essa seja a sua dificuldade também. Quem sabe eu estou falando aqui nessa manhã a respeito da dificuldade de oração e você está se identificando. Você está falando assim, puxa pastor, isso acontece comigo. Eu tenho dificuldade em orar. Eu não consigo ter uma constância na oração. Eu não consigo ter prazer na oração. Isso é tão claro para mim, que sou pastor, porque todas as igrejas que eu passei, irmãos, em todas elas, a reunião de oração era menos frequentada. Em todas elas. Trabalhei no sul de Minas, no Triângulo Mineiro, no estado, em São Paulo capital, no interior de São Paulo, no litoral. E todas elas, igrejas com características totalmente diferentes, mas uma coisa elas tinham em comum: a dificuldade que o povo tinha em orar.
Então, talvez eu falando, você esteja falando, puxa, pastor, isso acontece comigo. E se isso acontece com você, saiba que isso não é motivo para que você não tenha uma vida regular de oração. Porque esse é um mandamento do próprio Senhor. O Senhor Jesus Cristo, lá em Lucas capítulo 18, ele vai falar a respeito de uma parábola, ele vai contar uma parábola. E os irmãos sabem que uma parábola é uma história irreal, mas que traz um fundo espiritual verdadeiro. Então, Jesus quer ensinar uma verdade espiritual quando ele conta uma parábola. E ele vai contar uma parábola. Só que antes de contar a parábola, ele já fala qual é o objetivo da parábola. O texto diz assim, na Lucas 18:1, né? Lucas dizendo, disse-lhe Jesus uma parábola sobre o dever de orar sempre e nunca esmurecer. Isso é o mandamento de Jesus, nosso Senhor e Salvador. É Ele quem estabeleceu isso para mim, pastor Juliano, e para você. Nós devemos orar sempre e nunca esmurecer. Percebe o quanto essa é uma responsabilidade nossa? É responsabilidade nossa, sim, interceder pelos enfermos, como nós fizemos pela pequena Laurinha agora. Intercedermos pela nossa nação, como nós fizemos. Porque é uma ordem da palavra do Senhor, que é palavra de Deus, como já dissemos na liturgia. Paulo fala sobre isso em Romanos também, capítulo 12, verso 12. Regozijai-vos na esperança, sede pacientes na tribulação, na oração, perseverantes. Percebe, irmãos? Nós não temos como fugir. Nós temos que perseverar. E veja que esse mandamento ele é recorrente nas Escrituras. E por que ele é recorrente? Porque, de fato, nós temos dificuldades em orar. Veja o que Paulo diz agora em Tessalonicenses, primeira carta de Tessalonicenses. Orai sem cessar. Percebe quanto essa ordenança, esse mandamento, ele é recorrente? Nós temos dificuldades em orar. E Paulo vai trabalhar mais uma vez isso no texto do nosso estudo de hoje. Acompanhe na sua Bíblia o versículo 2. O texto diz assim: perseverai na oração, vigiando com ações de graças. Paulo começa o versículo dizendo, perseverai na oração. E essa exortação, lembra para que serve a palavra de Deus? Ela é inspirada por Deus para corrigir. E essa correção, ela é constante porque realmente todos nós temos dificuldades em orar. Eu, pastor Juliano, tenho dificuldade com isso, você que me ouve tem dificuldade com isso. E os apóstolos tinham dificuldade com isso. Veja o texto de Mateus, você pode acompanhar no telão se você quiser. Versículo 26, a partir do verso 36. A palavra de Deus diz assim: em seguida, foi Jesus com eles a um lugar chamado Getsêmani e disse a seus discípulos, assentai-vos aqui, enquanto eu vou ali orar. Então aqui nós já temos o nosso mestre nos dando exemplo. Ele sendo Deus encarnado, ele tinha uma vida de constante oração. E aqui, pouco antes de enfrentar tudo aquilo que ele sofreria
em nosso favor, o que ele vai fazer? Orar. Versículo 37 diz... 38, desculpa. Então, lhes disse... Eu pulei o 37 ali, irmãos, eu vou ler aqui o 37 para vocês. Diz assim: E levando consigo Pedro e aos 2 filhos de Zebedeu, começou a entristecer-se e a angustiar-se. Agora sim, versículo 38. Então lhes disse: A minha alma está profundamente triste até a morte. Veja o sentimento de Jesus, sabendo de tudo aquilo que ele enfrentaria. E ele continua: Ficai aqui, vigiai comigo. Fique aqui comigo. O versículo 39 diz: Adiantando-se um pouco, prostrou-se sobre o seu rosto, orando e dizendo: Meu pai, se possível, passa de mim este cálice. Todavia, não seja como eu quero, e sim como tu queres. E voltando para os discípulos, achou-os dormindo. Percebe a dificuldade? E disse a Pedro: Então, nenhuma hora pudeste vós vigiar comigo? Eu estou prestes a ser sacrificado por amor a vocês. Eu estou prestes a sofrer toda a ira de um Deus santo que não pode conviver com o pecado para pagar o preço do pecado de todos vocês. E vocês não conseguem vigiar uma hora comigo? O versículo 41 diz: Vigiai e orai, para que não entreis em tentação. O espírito, na verdade, está pronto, mas a carne é fraca. Tornando a retirar-se, orou de novo, dizendo: Meu pai, se não é possível passar de mim este cálice sem que eu beba, faça-se a sua vontade. E voltando, achou-os outra vez dormindo, porque os seus olhos estavam pesados. Deixando-os novamente, foi orar pela 3ª vez, repetindo as mesmas palavras. Então voltou para os discípulos e lhes disse: Ainda dormis e repousais? Eis que é chegada a hora, e o Filho do Homem está sendo entregue nas mãos de pecadores. Levantai-vos, vamos, eis que o traidor está... Eis que o traidor se aproxima. Então percebe, irmãos, que se você tem dificuldade em orar, você não está sozinho nessa. Eu digo, bem-vindo ao time. Entretanto, nós não podemos nos conformar com isso. Nós devemos buscar ser perseverantes na oração, porque essa é a vontade do nosso Pai Celeste. Essa é uma responsabilidade que foi dada a cada um de nós. A oração, irmãos, ela é fundamental na vida de um verdadeiro cristão. É por meio dela que eu coloco as minhas angústias, os meus problemas, as minhas lutas, sejam elas físicas, emocionais, psicológicas, espirituais, diante do nosso Deus. É por meio da oração que nós colocamos as pessoas que sofrem diante do nosso Deus. Como nós acabamos de colocar a vida da pequena Laura. É por meio dela que nós damos graças, que nós agradecemos a Ele pelas bênçãos que nós recebemos dioturnamente da parte do nosso Senhor. É por meio dela que nós o adoramos. E agradecemos. Aliás, veja aí o que diz o verso 2. Perseverai na oração, vigiando com ações de graças. Irmãos, uma das coisas, se fazer oração é difícil,
fazer oração de gratidão é ainda mais. Porque nós temos a tendência, nas poucas vezes que nós oramos, de pedir, mas o péssimo hábito de não agradecer. Me chamou a atenção a oração da Solange. Antes dela pedir pela vida da Laura, né, usando aqui pedagogicamente, o que ela fez? Eu agradeço porque o Senhor tem dado a possibilidade dela se cuidar com os médicos. Gratidão. E esse deve ser o nosso comportamento. A palavra de Deus diz: perseverai na oração, vigiando com ações de graças. A gratidão a Deus deve fazer parte do nosso cotidiano, da nossa vida de oração. Aliás, quando Paulo escreveu essa carta, ele estava preso, irmãos. E mesmo nessa situação, preso, longe da igreja, longe dos amigos, num lugar hostil, ele dava graças a Deus. Você tem feito isso? Você tem agradecido a Deus por todas as bênçãos que nós recebemos dele? Isso faz parte da vida cristã. Mas o que eu quero destacar é que a oração é fundamental na nossa vida. E apesar de ser um comportamento difícil, nós temos que ser perseverantes. E eu penso na oração igual à academia. Você começa a fazer, é difícil no começo, mas depois você vai pegando gosto. E você vai, desenvolvendo. É assim também a oração. Se você não ora nada hoje, comece a orar. Comece a orar. Bom, agora veja só, então ele pede, agora acompanhe o versículo 3. Suplicai ao mesmo tempo também por nós. Então Paulo, irmãos, ele não pede apenas que os colossenses tivessem uma vida de oração, que eles orassem, mas que eles orassem em favor de Paulo. Paulo, ele sabe que Deus usa as nossas orações de uma maneira que a gente não entende para a glória dele e para o nosso bem. E ele fala: orem por mim. Orem por mim. Ele sentiu a necessidade de que as pessoas orassem por ele. E não é a primeira vez que ele fez isso. Em Efésios capítulo 6, versículo 18 a 20, vou fazer um recorte, o texto diz: orando em todo tempo, por todos os santos. Veja, por todos os santos. E também por mim. Ore pelos irmãos e orem por mim, apóstolo Paulo, para que me seja dada no abrir da minha boca a palavra para com intrepidez fazer conhecido o ministério do Evangelho. Então nós vamos voltar aqui. Então Paulo, ele pede que eles orassem por todos os santos e orassem por ele. Mas por que Paulo está pedindo? Para que ele fosse liberto da cadeia, visto que ele estava preso? Não. Ele ora para que as pessoas fossem visitá-lo lá, para que ele tivesse mais liberdade. Não. Orando em todo o tempo, por todos os santos, e também por mim, para que me seja dada no abrir da minha boca a palavra para com intrepidez fazer conhecido o ministério do Evangelho. Uma das coisas que Paulo faz aqui em Efésios é pedir para que Deus o use para que ele possa proclamar o Evangelho da graça, pregar a palavra do Senhor. E ele faz a mesma coisa aqui em Colossenses. Veja o versículo 3. Suplicai ao mesmo tempo também por nós, para que Deus nos abra porta à palavra, a fim de falarmos do mistério de Cristo, pelo qual também estou algemado.
E daqui nós tiramos a nossa segunda responsabilidade. Nós recebemos muitas bênçãos por sermos cristãos, mas algumas responsabilidades. A primeira, a oração, e a segunda é a pregação da palavra. Eu e vocês devemos ser pregadores da palavra, evangelistas. Todos nós. Irmãos, Paulo estava preso aqui, quando ele escreve essa carta. E como eu disse, ele não pede, Deus, me liberta daqui. Isso não era a prioridade. A prioridade é que o nome de Cristo fosse conhecido. É que a palavra de Deus fosse conhecida. Que o mistério de Cristo fosse conhecido. Ele pede para que Deus o use para isso. Suplicai ao mesmo tempo também por nós, para que Deus nos abra a porta à palavra, a fim de falarmos do mistério de Cristo, pelo qual também estou algemado. Como nós já vimos, ele já havia pedido isso lá em Efésios, e agora ele pede aqui em Colossenses também. O versículo 4, irmãos, diz assim: para que eu o manifeste como devo fazer. Eu tenho que fazer isso. Eu tenho que manifestar Cristo. Na versão NVI o texto diz: orem para que eu possa manifestá-lo abertamente como me cumpre fazê-lo. Paulo, irmãos, recebeu a incumbência de pregar a palavra do Senhor. Tanto é que nós vimos isso no boletim, nos boletins do mês passado, que ele tinha esse senso de dívida com o mundo. Pois sou devedor, tanto a gregos como a sábios, tanto a sábios como ignorantes. E ele estava devendo o quê? A pregação do Evangelho. Eu devo isso ao mundo, porque Jesus transformou a minha vida, eu tenho que pregar a palavra dele. E da mesma forma eu e vocês, que somos verdadeiros cristãos, e agora eu estou falando só quem é verdadeiro cristão. Se você é um verdadeiro cristão, você recebeu essa incumbência também, de pregar a palavra do Senhor. Você também é um devedor, como diz Paulo. Eu, pastor Juliano, sou um devedor, e nós temos que pagar a nossa dívida com Deus e com o mundo. Essa é a nossa segunda responsabilidade que esse texto destaca. E a terceira e última responsabilidade que o texto destaca para nós cristãos é o bom testemunho. Eu e vocês, irmãos, devemos dar bons testemunhos lá fora. Veja aí o versículo 5. Portai-vos com sabedoria para com os que são de fora. Aproveitai as oportunidades. Depois de pedir à igreja oração por ele, ele diz assim: portai-vos com sabedoria para os que são de fora. Os que são de fora aqui, irmãos, são aqueles que não são crentes. São aqueles que ainda não foram alcançados pela graça. Eles deveriam dar bom testemunho a essas pessoas. E ele também diz: aproveitai as oportunidades. Cada pessoa não crente que você convive é uma oportunidade de você pagar a sua dívida, que é pregar o Evangelho. E nós podemos fazer isso de várias maneiras. E uma delas, além da pregação, é vivendo o que se prega. É tendo uma vida autêntica com aquilo que se prega. Aproveite as oportunidades. Quantas oportunidades Deus tem dado para você? Você tem aproveitado essas oportunidades? Você tem dado bom testemunho a respeito do cristianismo, de Cristo? O verso 6 diz: a vossa palavra seja sempre agradável, temperada com sal, para saberdes como deveis responder a cada um. Nós devemos, irmãos, muitas vezes nós somos afoitos.
e nós falamos, né, sem refletir. E o que o texto está falando é que nós temos que falar a palavra certa, na hora certa, do modo certo. Percebe? Então, o que esse texto ensinou para nós nessa manhã? Para mim, pastor Juliano, e para você. Ele ensina que nós, de fato, somos verdadeiros privilegiados. Não é? Nós somos cristãos. Quantas bênçãos que eu destaquei aqui na introdução do sermão. Todas elas são decorrentes daquilo que nós vamos celebrar daqui um pouquinho, que é o sacrifício do Senhor Jesus Cristo, que é a ceia do Senhor. Mas junto com essas bênçãos, nós recebemos responsabilidades. E o texto que nós estudamos fala de 3. A primeira responsabilidade de perseverar na oração. Como está a sua vida de oração? O fato de orar ser difícil, irmãos, não significa que eu devo abandonar uma vida de oração. Eu devo perseverar na oração, como foi destacado no sermão. Segundo, orai pela oportunidade de pregar o Evangelho. Você tem orado por isso? Deus, o meu vizinho está caminhando a passos largos para o inferno. Me dá a oportunidade. Na sexta-feira nós tivemos um culto aqui de gratidão a Deus pela nossa irmã Luzia. E nós estávamos em mais de 70 pessoas. E eu achei interessante o pedido da irmã Luzia. Ela falou assim: pastor, eu quero marcar um culto de gratidão a Deus, que tem tudo a ver com o nosso texto, porque Ele me curou do câncer. Mas eu quero aproveitar essa ocasião para que os meus amigos que não são crentes, que não conhecem a Jesus, muitos deles espíritas, ateus, que vão vir aqui no culto de gratidão a Deus porque eles me amam, eles possam nesse dia ouvir a pregação da palavra do Senhor. E a igreja estava cheia das pessoas de fora, como diz o texto. E a palavra de Deus foi pregada. Você percebe? Foi uma oportunidade. Você tem orado por oportunidades? Paulo fazia isso. E terceiro e último, lembre-se do bom testemunho. Lembre-se do bom testemunho. Quando nós nos tornamos cristãos, nós passamos a ser cidadãos dos céus, embaixadores de Cristo. Então você representa alguém que é Cristo. E quando você dá um mau testemunho, você está fazendo um mal para o seu Senhor. Está envergonhando o nome do seu Senhor. Então se preocupe com isso. E para isso é necessário conhecer a palavra. Ela é a revelação especial e Deus fala conosco por meio dela. Amém?